aquele mar revolto. E mar revolto na Bíblia soa, meu Deus, soa, meu irmão, com grande tribulação, como provação, como adversidade. Eu quero que você saiba de uma coisa nesta noite: nós temos um Deus, nós temos o Senhor Jesus, que está sobre as águas agitadas da nossa vida, que Ele está sobre essas ondas, essas águas agitadas. Ele está no controle de todas as coisas, meu irmão, minha irmã. Ele permanece soberano, reinando sobre as tempestades da vida. Não pense você que Jesus, Ele perdeu o controle de nada nesta vida, meu irmão. A visão que nós precisamos ter é que Ele está sobre essas águas altivas, dominando, irmãos, todas as coisas, e nada foge do controle deste Deus que é soberano, igreja do Senhor. Sobre as águas altivas, Jesus está também no controle dessa situação que nós estamos vivendo. Os discípulos, ao verem o nosso mestre andando sobre as águas, que de certa forma era uma imagem fantasmagórica. Imagina você, pela madrugada, de repente aparece alguém andando sobre as águas. Jamais visto pela vida daqueles discípulos. Pedro, ao contemplar aquela cena, alarmado, gritou dizendo: olha, é um fantasma, amedrontado, irmãos. Trazendo isso para nós, eu vejo que isso também acontece com cada um de nós, principalmente nos mares revoltos, agitados da nossa vida. Quando nós estamos passando por tormenta, tribulação, adversidade, às vezes é tamanha que nós não conseguimos discernir a pessoa de Jesus vindo ao nosso encontro. E eu te digo nessa noite, Ele é aquele que vem ao seu encontro. Ele sempre vem, irmãos, quando nós já perdemos o controle da situação, dizemos: não suporto, não aguento mais. O nosso amado Yeshua, o Senhor Jesus, Ele vem com o controle nas mãos, dominando, reinando, vencendo, no controle absolutamente de todas as coisas. Ele vem, igreja. É por isso que nós não precisamos entrar em desespero nesses dias, mesmo diante desse alarmante número que está aí fora. Pedro teve uma coragem, irmãos, que eu confesso que eu não teria. E eu creio que ninguém aqui nesta igreja teria a coragem que Pedro teve naquela ocasião, de ao ver Jesus, eles gritarem: é um fantasma. Jesus aproxima e diz: não tenhais medo. E esta é uma palavra que Jesus tem para cada um de nós neste lugar, meu irmão. A palavra de Jesus é: não tenhais medo, não temas. Mas Pedro, com essa coragem, ele diz: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo sobre as águas. Alguém aqui teria essa coragem de fazer essa proposta? Teria você essa coragem de dizer: Senhor, se és tu, então deixa eu andar contigo sobre as águas e ao teu encontro? Mas Jesus disse: vem, Pedro, vem, Pedro. O resultado todos nós sabemos, irmãos. Pedro, ele sai do barco, as águas ainda agitadas, Jesus esperando. Pedro dá um passo, mas Pedro estava fito, olhando firmemente para Jesus naquele momento, igreja. Pedro dá outro passo, olhando, mirando seu olhar em Jesus, exclusivamente na pessoa dele. Mas diz que em certo momento, Pedro, ele resolve perder o seu foco, tirar o seu olhar de Jesus. E ele começa simplesmente a olhar as circunstâncias. Ele começa a olhar a força dos ventos, igreja. O mar revolto, irmãos.
se há algo que nós não podemos fazer, é tirar o nosso foco de Jesus. Nós não podemos perder a centralidade de Cristo na nossa vida. Por mais que a situação saia do seu controle, irmã, jamais tire o seu olhar da pessoa de Jesus. E isso, irmãos, infelizmente tem acontecido na vida de muitas pessoas, irmãs. A realidade é, quantas são as pessoas que começaram bem, caminhando com Cristo, andando lado a lado, tendo uma vida fervorosa, buscando o Senhor em intimidade, em comunhão. Mas talvez por conta da ventania, da tempestade chamada Covid, pandemia, simplesmente deixou de olhar para Jesus, para olhar para as circunstâncias, irmãos, e o resultado é naufragar, é submergir, é afundar na fé. Quantas são as pessoas que você conhece, irmão, que estava aqui, que andava ao seu lado, sentava aí do seu lado, tinha uma fé, irmãos, viva, tinha fervor espiritual, você via vida na pessoa. E hoje, talvez por conta de perder o seu foco, de olhar para as circunstâncias, de olhar talvez para os montes e não para o Senhor que criou os montes, a realidade é que se esfriaram, se apagaram, já não caminham mais para o Senhor como caminha outrora. Não tem mais vivacidade, não tem mais vibracidade, e quando vem a igreja, vem como se fosse arrastado, irmãos, não consegue mais extrair força para levantar as mãos e adorar a Deus na beleza da sua santidade. Fervor foi se perdendo aos poucos, irmãos, porque simplesmente deixou de olhar para Cristo. Pedro, no momento que começa a observar a força dos ventos, diz que ele começou a submergir, a afundar imediatamente, até que Pedro, observando o que se passava consigo, ele dá um grande brado, dizendo: Jesus, socorre-me. Pedro agora volta a olhar para Jesus, irmãos. Mas interessante, olha para cá, que diz o texto que Jesus prontamente estende as mãos. Nós temos um Deus, irmãos, que está com as mãos estendidas a cada um de nós nesses dias.